Pessoal, quarta-feira, dia 8 de junho, Bovespa fechando numa boa alta hoje, 2,26, chegou um leilão até um pouquinho mais forte, acabaram batendo alguns papéis, 51.629 pontos, uma vela forte aqui na Petrobras foi grande destaque. Vou matar primeiro aqui o Ibov, depois a gente vai para Petro e Vale. O Bovespa fez um pivôzinho de alta, rompeu a casa dos 51 mil pontos, próxima resistência agora nesse topo em 53.900, depois os 55 mil no topo do ano. O IFR continua ascendente, subiu hoje com o volume crescendo, o que favorece a continuidade da alta da Bolsa. Então, IFR, volume que anda de alta, né? Ingrediente bom. Só desfaz o cenário de alta agora se perder os 50 mil, onde deixou um suporte na mínima de ontem. A princípio estaria desenhando novamente uma LTA, desenhando esse canal, e deve trabalhar a princípio dentro dessa região. O Ibovespa, uma boa figura, bom volume, 6 bi, né? Vem fazendo 4, até menos às vezes. Então foi boa, alta boa aí para a Bolsa hoje, esperando aí o cupom. A Petro e a Vale, Petro foi sensacional o movimento dela hoje, subiu quase 9%. Petrobras cravando aí 8,93, fechando aí no Morobuzu de alta, rompeu a média de 21, desfez o engolfo de baixa, rompendo esse topo do 8,78, próxima resistência 9,46, já está bem pertinho dela, e acima disso deve testar casa dos 10,50. O longo prazo dela está ficando bem interessante também. Uma redefinição aqui de LTA, uma ratificação desse movimento depois dessa queda forte, pode estar enquadrando o canal mais ou menos assim, da Petrobras. IFR apontando para cima, volume bem alto hoje, provavelmente continua o movimento em direção ali perto dos R$10. Eu acredito até que possa buscar o topo de novo 10,50 ou romper. O cenário se desfaz, claro, né, depois de uma alta toda dessa, a média aqui de 21 está encostando nesse topo de 8,94, pode deixar os R$9 de novo como uma linha de break-even para a Petrobras. Acima dos 9 é bom estar comprado, abaixo dos 9 melhor pular fora. Passando agora para a Vale 5, foi um dia bem mais contido para ela. Nos últimos dias, ou a Vale subia ou a Petro, elas estavam sempre uma na direção inversa. Com a forte alta da Petro recuperando aí a média de 21, veio buscar o que a Vale já havia feito, né? A Vale já estava acima da média de 21 dias, há 4 pregões. Deu uma cansada, não conseguiu renovar máximas a Vale, apesar do fechamento em alta. É um sinal de cansaço, precisa renovar ali o 13,28 para tentar fechar aqueles gaps que tem ali em cima, na casa de 14,60 até o 15,50. E, por outro lado, se perder a mínima de ontem, 12,81, teria um sinal de realização para a média de 21, testando os 12 de novo. Então, tomar um pouco de cuidado aí com a Vale. Ela já mostra sinais de cansaço, diferente da Petro, que já entrou aqui em zona de sobrecompra. A Vale ainda não está sobrecomprada, ou seja, favorece ainda a continuação da alta, apesar de ter perdido um pouquinho de força de impulso comprador, né? O canal novo da Vale pode estar sendo desenhado dessa maneira. Alguma coisa nessa posição aqui seria o novo canal da Vale, bem largo. Ainda assim mantendo uma bela estrutura altista para a Vale 5. Chamando a atenção agora para os principais destaques do IBX100, maior alta, CSN A3. Subiu 16,4%, fez um pivô de alta rompendo a máxima de anteontem, desfez essa figura bem negativa que ela vinha formando, que poderia levar a perda até do fundo na casa dos 6,25, deixou um primeiro suporte então 6,95 e depois em 6,25. Essa formação de pivô de alta dela está projetando uma correção em direção até os 9,15 mais ou menos, num primeiro momento. Acima desses 9,15 favorece uma retomada altista em direção aos 10,90. Uma bela figura aí para a CSN, uma alta bem forte e provavelmente continua subindo. Alta com volume, FR apontando para cima, geralmente significa que vai continuar subindo. Segunda maior alta, Uzi Minas também fazendo um mini pivôzinho de alta, né? Ela subiu, deixou um quilo de dúvida ontem, depois hoje rompe a máxima anterior com grande volume, FR apontando para cima. Próxima resistência dela agora só na casa do 2,46 e depois a faixa de topo em R$3. Deixou como suporte o 1,86 na mínima de ontem, que seria o sinal para desfazer essa tendência de alta, né? A média de 21 superada reforça a continuidade. Terceira maior alta do dia, de novo, as ações da Oi. Oi BR4 buscou aqui a primeira expansãozinha de FIBO, 50% do movimento. Ainda pode buscar a expansão final perto do 1,50, 1,55.
deixou como suporte imediato a mínima de hoje em 1,25, que se perdida levaria a uma provável realização em direção à média de 21, hoje rondando a casa de 1,05. Entre as piores do dia, ligadas ao câmbio que veio caindo, Suzano, SUSB5 caiu 5,47%. Depois foi Fibria e Braskem. A Suzano perdeu a média de 21, já vem apontando para baixo. Perdeu o 13,22, que era o primeiro suporte, já vem buscando as projeções Fibonacci. Projetando agora 12,15, seria o próximo alvo para Suzano. Para retomar o sinal de alta, teria que romper a resistência deixada no 13,70. A IFR entrou em zona de sobrevenda, mas com grande volume. Só vai indicar compra se o IFR fechar apontando para cima. Fibria, FBR3, figura também parecida, perdeu um mini suporte que tinha no 30,44, provavelmente vai testar 28,42 ou 26,83. Retomaria algum sinal de alta no curto prazo acima da máxima de ontem, 31,66, ficou a boa resistência. Caiu com volume alto, favorecendo a continuidade das quedas. Fechando o trio de queda com Braskem BRKM5, caiu 1,88, bem mais modesto. Depois de tentar romper a média de 21, voltou a trabalhar abaixo. E essa figura de levanta e bate normalmente leva a expansões de fibra lá para baixo. Se a gente pegar o último movimento de alta, essa correção ela veio nas retrações de fibra intermediárias, projetando agora uma realização próxima ao 17,50. Então, bastante cuidado aí com o Braskem, que só retomaria um sinal de alta agora, fechando acima da máxima de hoje, na casa de 20,70. Em relação ao dólar, N16, que vinha no movimento de queda bem forte, abriu com gap de baixa hoje, confirmando a perda desse fundinho duplo que tinha aqui. Normalmente esse tipo de movimento leva a expansões de Fibonacci lá para baixo. Se a gente notar aqui que o Fibonacci dele testou as retrações nessa região aqui, favorece normalmente esse primeiro teste, 3387, que foi atingido hoje. Mais uma sessão em queda amanhã, perdendo 3389, aumenta muito a chance de buscar a região do 3300 ou 3288, né, na projeção cravada aqui do Fibonacci. Para algum sinal de alta mais claro, teria que voltar a fechar acima desse 3484, que foi o fundo duplo marcado no gráfico. O IFR está sobrevendido já, montando ainda para baixo. Se fechar apontando para cima, vai favorecer um repique de alta. Mas, por enquanto, a tendência principal ainda é de queda para o dólar. Encerramos, então, o nosso radar dos destaques do fechamento. Agradeço a todos aí a presença, um grande abraço e até amanhã.